Sempre que um arqueólogo sai em uma expedição de campo, ele pode encontrar um incrível artefato antigo. Dito isso, toda vez que uma equipe de trabalhadores da construção começa a escavar as fundações de um novo prédio, eles também podem encontrar um incrível artefato antigo. Nunca sabemos quando ou onde eles podem aparecer, mas adoramos trazer as histórias de suas descobertas para você em vídeos como este. Mesmo que tenhamos vivido neste planeta por milhares de anos, ainda estamos longe de descobrir tudo sobre ele. Às vezes, encontramos algo que esteve escondido ou enterrado por centenas, ou mesmo milhares de anos, e que muda a maneira como pensamos sobre nossa própria história. Aqui estão algumas descobertas recentes verdadeiramente incríveis que lançaram nova luz sobre o passado. Bem-vindos ao canal Achados Históricos, um canal dedicado a explorar as curiosidades e mistérios que cercam alguns dos eventos mais fascinantes da história mundial. E aqui, mergulharemos em diversas épocas e culturas, desde a antiguidade até os tempos modernos, para descobrir fatos e histórias surpreendentes que muitas vezes passam despercebidos nos livros de história convencionais. Se você é apaixonado por história ou simplesmente curioso sobre o mundo que nos rodeia, este é o lugar certo para você. Vamos juntos desvendar os segredos da humanidade, explorando as mentes brilhantes de grandes pensadores, as vidas de líderes revolucionários e as histórias por trás de grandes descobertas científicas e tecnológicas. Prepare-se para uma jornada emocionante através dos séculos, enquanto exploramos o passado para entender o presente e vislumbrar o futuro. Acompanhe-nos nesta incrível jornada pelo tempo e descubra os achados históricos que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. E antes de mais nada, clique no like, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com seus amigos, para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis. Então, roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Lá atrás, em 1802, os arqueólogos encontraram um conjunto de pedras polidas e machados primitivos perto de Stonehenge, na Inglaterra. Os artefatos foram estudados com olhos e tecnologia fresca no final de 2022 e os especialistas acham que finalmente identificaram a coleção de objetos. Se estiverem certos, o que foi descoberto em 1802 é um kit de ferramentas de ourives antigo. Os artefatos que compõem o kit foram encontrados dentro de uma cova funerária que se acredita ter 4.000 anos de idade. Existem marcas de desgaste microscópicas e ouro em muitos dos itens, mas elas teriam sido invisíveis para as pessoas que fizeram a descoberta inicial todo aquele tempo atrás. Este novo estudo nos ajuda a ver a descoberta original sob uma nova luz, porque também foi encontrado na cova funerária uma roupa feita de ossos de animais. Anteriormente, acreditava-se que seu ocupante humano era um xamã, mas agora se acredita que ele fazia folhas de ouro para revestir itens preciosos, como copos e tigelas de flint. Em dezembro de 2022, Gilad Stern, do Centro Educacional IAA, liderou uma excursão escolar perto de Tel Aviv, em Israel, na cidade de Azor. Enquanto fazia isso, ele encontrou um selo escaravelho de 3.000 anos de idade. A princípio, ele pensou que fosse um pequeno brinquedo jogado no chão, mas sentiu uma forte vontade de pegá-lo e virá-lo. Quando fez, viu uma cena gravada no selo. Segundo ele, essa representação de duas figuras humanas, uma sentada e outra em pé, representa uma cerimônia semelhante a uma coroação, com um indivíduo concedendo poder simbólico a outro. O escaravelho é deliberadamente moldado como um besouro rola-bosta. Os antigos egípcios viam a criatura como sagrada porque podia rolar bolas de esterco 2 vezes maior que seu próprio tamanho. Para eles, representava a criação. Quando escaravelhos aparecem como selos, eles são símbolos de poder e status. A ideia de que este seja um selo particularmente importante se deve à representação que ele contém. Os especialistas que o consideram um selo importante por ser feito de materiais frágeis e ter um delicado acabamento esmaltado. Ele pode até mesmo ser um símbolo de uma coroação que ocorreu durante a Idade do Bronze tardia, mas nunca saberemos a identidade da pessoa coroada. Picta é o nome dado aos antigos habitantes da Escócia, mas foi um nome dado a eles pelos romanos.
Não sabemos como eles se chamavam e sabemos muito pouco sobre sua cultura, no entanto, sabemos que eles gostavam de esculpir símbolos misteriosos em grandes pedras. As pedras pictas são descobertas raras e valiosas na Escócia, e uma foi encontrada em um cemitério em Obstitnes em novembro de 2022. A pedra ficou escondida à vista por séculos, já que os símbolos nela são tão desgastados que mal podem ser vistos a olho nu. Agora foi removida para ser limpa, preservada e cuidadosamente estudada. Nesta fase inicial, os especialistas escoceses acreditam que os símbolos foram esculpidos no século VI. Alguns historiadores comparam os símbolos pictos aos hieróglifos egípcios. Só podemos traduzir os hieróglifos egípcios por causa da descoberta da Pedra de Roseta. Talvez nunca possamos traduzir essa linguagem escrita picta, a menos que seja encontrada uma versão escocesa da Pedra de Roseta. Em seguida, vamos para a França, onde uma descoberta foi confirmada na véspera de Natal de 2022. É uma acrópole pré-histórica em Alban, no sudeste do país. A pesquisa está em andamento, mas os arqueólogos acreditam que a necrópole estava em uso entre 2600 e 2900 anos atrás. Uma série de descobertas foi feita dentro da necrópole, mas a que mais empolgou os especialistas foi um indivíduo encontrado coberto de joias de cobre, incluindo uma pulseira de liga de cobre e um colar de cobre torcido. Eles também foram enterrados com uma joia de pérola e pedra presa a uma peça de roupa em seu ombro esquerdo. Embora tudo que reste hoje seja joia, a roupa apodreceu há muito tempo. Além disso, eles tinham 3 pulseiras em cada tornozelo, 3 anéis de dedo do pé, um broche de cobre e uma urna de cerâmica de tamanho considerável. Até agora, 10 sepultamentos foram identificados na necrópole, mas os outros 9 estão longe de ser tão grandiosos quanto este. Provavelmente é seguro assumir que essa pessoa era o líder dessa comunidade ainda desconhecida. Agora voltamos para Israel, onde 3 crianças entre 9 e 10 anos fizeram uma descoberta valiosa enquanto caminhavam em Kibebes Pará durante dezembro de 2022. Alan Cohen estava caminhando com Roton Levna e Liam Atias quando sua atenção foi atraída para um objeto que estava saindo do chão. Eles pensaram inicialmente que era um brinquedo, mas ficaram surpresos com o encontrado. Levaram para alguns profissionais, e puderam confirmar que é uma lâmpada de óleo de 2000 anos, percebendo que poderiam ter encontrado algo importante. As crianças levaram a lâmpada para casa e seus pais entraram em contato com a Autoridade de Antiguidades de Israel. Desde então, a organização concedeu às crianças prêmios de bons cidadãos por declararem e entregarem sua descoberta. Os arqueólogos sabem há muito tempo que havia um assentamento nesta área há 2000 anos, mas nunca tiveram certeza de seu tamanho. Descobertas como esta lâmpada, típica do estilo usado pelos colonos judeus no período romano inicial da região, ajudaram a definir as fronteiras do assentamento. Na década de 1980, ladrões de túmulos descobriram acidentalmente uma tumba rica e historicamente significativa no Parque Nacional de Entel-Laki, perto de Jerusalém, desde então chamada de Tumba de Salomé, em homenagem a uma mulher que se diz ter ajudado no nascimento de Jesus Cristo. Embora não haja conexão comprovada entre a tumba e a figura bíblica, novas escavações realizadas dentro da tumba em dezembro de 2022 resultaram em uma coleção de pequenos artefatos, incluindo alguns artefatos, chamadas lâmpadas de peregrino. A presença de lâmpadas de peregrinos é significativa porque prova que o espaço tem sido considerado sagrado por muitos séculos. Com base nas evidências reveladas pelas novas escavações, parece que isso era inicialmente uma câmara funerária judaica do período romano, mas foi reocupada por uma capela cristã durante o período bizantino e continuou a atrair peregrinos e adoradores durante os primeiros anos islâmicos da região. Embora Salomé certamente nunca tenha sido enterrada aqui, havia um culto a Salomé durante o século V, e é possível que este seja um espaço que seguidores do culto usaram em algum momento. O culto aos ancestrais foi praticado em algum momento ou outro em quase todas as partes do mundo. Em muitas partes do mundo, o culto aos ancestrais se estendeu à preservação ou escavação dos ossos de seus ancestrais e ao desfile dos mesmos em sua casa ou cidade. Nos Andes, parece que a prática se estendeu à pintura dos crânios de seus ancestrais com um pigmento vermelho. Esta é uma descoberta que veio do Peru no final de 2022 e está associada ao povo Chincha. Os descendentes do povo Chincha ainda vivem no Peru hoje, mas felizmente não mais observam essa tradição, que parece ter desaparecido há cerca de 1000 anos.
Vários exemplos de crânios pintados foram encontrados durante uma recente pesquisa no Vale de Chincha, que revelou a presença de mais de 100 estruturas mortuárias conhecidas como chilpas. O que intriga os cientistas é que nem todos os crânios são pintados, então eles ainda estão tentando entender o significado da pintura. Crânios individuais ou ossos foram pintados, o que implica que a prática era reservada para pessoas específicas. No entanto, existem crânios pintados pertencentes a jovens, idosos, homens e mulheres, portanto, é impossível dizer como esses indivíduos foram escolhidos. Além disso, hematita foi usada como tinta em alguns casos, mas cinábrio foi usado em outros. Não temos ideia se essa diferença é significativa simbolicamente. A China foi ocupada por humanos por quase tanto tempo quanto os humanos existem. Tremendas descobertas antigas são feitas lá o tempo todo, mas uma lista especialmente longa de descobertas foi anunciada no início de dezembro de 2022. Arqueólogos chineses confirmaram a descoberta de mais de 100 relíquias antigas, incluindo 24 casas inteiras em um local chamado White Cili, no condado de Nangong, província de Jiao. As relíquias são consideradas datadas da Idade do Bronze e incluem louça de pedra, cerâmica, louça de marisco, metalurgia e até mesmo ossos. A maioria, no entanto, são artefatos de cerâmica, incluindo potes, xícaras, tigelas e tripés. Além das casas, das quais apenas as fundações permanecem, os arqueólogos também encontraram túmulos e restos de poços, juntamente com mais de 100 mil fragmentos quebrados incompletos de cerâmica. Há tanta cerâmica quebrada que os especialistas não podem descartar a ideia de que ela foi quebrada deliberadamente. O projeto arqueológico responsável por essa descoberta está em andamento desde 2019 e ainda não está programado para terminar, então pode haver mais por vir de dele no futuro. Ficando na China por um momento, Chengdu é o nome da cidade capital da província de Sichuan. Historiadores sempre souberam que a história de Chengdu remonta à pré-história, mas eles tiveram uma indicação mais clara de suas raízes quando alguns pedaços de madeira e bambu foram descobertos em dezembro de 2022. Os pedaços estão gravados e a palavra gravada neles é Chengdu. Testes científicos dataram confiavelmente os artefatos da era da fugaz dinastia Qin, que durou de 221 a.C. a 206 a.C. Foram encontrados 53 artefatos de bambu e madeira em Chengdu, todos os quais têm inscrições que foram descritas como claras e completas. Junto com os pedaços, os arqueólogos encontraram um lote de cerâmica e uma coleção de armas de cobre fundido. A descoberta de armas não é surpreendente, já que a dinastia Qin surgiu no final do extremamente volátil período dos Estados Guerreiros. Embora essa descoberta signifique que agora podemos dizer com certeza que Chengdu tem pelo menos 2.200 anos de idade, há muitos historiadores que acreditam que é ainda mais antiga do que isso. A estimativa mais antiga de sua criação. Os arqueólogos que sabem onde procurar, mas quando algo foi enterrado mais profundamente, muitas vezes são necessárias grandes obras de construção para trazê-los à superfície. Esse foi o caso com esta coleção de artefatos antigos gregos descobertos durante a construção de uma rede de metrô abaixo das ruas de Tessalônica em abril de 2019. As descobertas mais surpreendentes são estátuas ornamentadas de Afrodite, a famosa deusa grega antiga, mas também anéis, coroas de ouro e inúmeras peças de cerâmica. Tantos artefatos foram descobertos que o projeto do metrô teve que ser adiado enquanto os arqueólogos entravam para extrair tudo do solo com segurança. Além dos objetos, os pesquisadores também descobriram a estrada de pedra de Decumanus Maximus, que teria sido a rua principal da cidade durante o século VI, e os restos do que pode ter sido a primeira igreja cristã da cidade. Juntos, os artefatos demonstram que Tessalônica foi uma vez uma cidade comercial poderosa e centro de religião, e provavelmente permaneceu assim por 1000 anos antes de cair em importância na era medieval. A partir do início de 2023, o número total de artefatos descobertos é superior a 300 mil e o projeto está em andamento. Fiji é maior do que as pessoas pensam. Pode ser uma pequena ilha ao largo da costa da Austrália, mas é maior do que o Reino Unido, embora não seja tão densamente povoado. A Nova Zelândia é provavelmente pouco pesquisada pelos arqueólogos, mas isso está começando a mudar. O maior projeto arqueológico da história da nação foi realizado em 2022 e revelou uma série de descobertas fantásticas.
As descobertas até agora incluem um peso chileno de 1853, uma horta, alguns sapatos antigos e tubos de drenagem de barro. As descobertas foram feitas na área de Tecarra, em Christchurch. A maioria das descobertas vem do século XIX, que ainda é o passado recente para os arqueólogos, mas há exceções, como uma pequena máscara difícil de explicar, cuja presença e idade ainda são desconhecidas. Até mesmo algumas das descobertas mais recentes são fascinantes, incluindo medicamentos para resfriado do século XIX e pasta de dente sabor cereja. A questão de como o peso chileno chegou a Christchurch naquele tempo ainda não foi resolvida. Acredita-se que os primeiros habitantes da Nova Zelândia foram os colonos polinésios do século XIII, mas a história completa da ilha é um mistério e é totalmente possível que as pessoas tenham vivido aqui muito antes disso. A maioria de nós sabe como é um pente de piolhos por experiência própria, seja como criança ou com nossos filhos. Os pentes de piolhos têm a mesma aparência ao longo da história. Aqui está um deles. O mais antigo encontrado pelos arqueólogos é um que contém uma inscrição que pode ser a mais antiga do mundo. O pente e sua inscrição foram encontrados em um sítio arqueológico de 4.000 anos em Israel, que já foi a cidade-estado cananeia de Laqui. Ele é feito de marfim e as palavras arranhadas em sua superfície são escritas no alfabeto mais antigo conhecido. Diz que esta presa de marfim arranque as lêndias do cabelo e da barba, que é, claro, precisamente o que um pente de piolhos é destinado a fazer. Decifrar e traduzir as letras no artefato levou um ano inteiro para os arqueólogos e especialistas israelenses, e os resultados foram divulgados em novembro de 2022. O alfabeto cananeu é o alfabeto mais antigo que existe nos registros históricos, e traduzi-lo é uma tarefa lenta e difícil porque nosso entendimento dele é imperfeito. A análise microscópica do pente revelou a presença de piolhos em sua fase de ninfa, então o pente foi eficaz. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo for lançado. Obrigado por assistir e até breve.